Amém? Amém. Podemos? Todos acharam? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E quem morará no teu santo monte? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, mais uma vez a tua ajuda nesta noite, Senhor, para que, Senhor, a tua palavra, Senhor, penetre, Senhor, os nossos corações, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ter o entendimento da tua palavra, Senhor, e que não sejamos apenas ouvintes negligentes da tua palavra, mas que sejamos praticantes da tua palavra. Toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, Senhor, que o Espírito Santo encontre total liberdade na minha vida, para que eu não venha falar de mim mesmo, mas o Espírito Santo fale a mim e através de mim, para o louvor e para a glória do nome de Jesus, eu oro. Amém. Vocês sentem e continuem com o Salmo 15 aberto para acompanhar a palavra. Eu quero dizer para os irmãos que o título dessa mensagem será As Características do Verdadeiro Cidadão dos Céus. Nós sabemos que no dia a dia as pessoas têm características diferentes, características físicas, intelectuais e morais. Uns têm uma característica física, ele pode ser mais alto, o outro mais baixinho, uns mais cheinhos, outros mais magrinhos, uns mais privilegiados na aparência, né? E essas características fazem com que as pessoas se coloquem em determinadas funções. Por exemplo, para ser um ator ou uma atriz, aí precisa ter uma aparência mais privilegiada. Eles vão selecionar aquele tipo de aparência. Quando uma característica intelectual, quando a pessoa tem um conhecimento mais apurado, ele pode ter um conhecimento da física, da matemática, da ciência, que aquilo pode contribuir para o objetivo do trabalho daquela empresa ou daquela organização. E outros podem ter uma característica para outro tipo de atividade. E as características morais. Atualmente a gente praticamente vê que essas características elas estão invertidas, né? A moralidade, né? A gente vê mais a imoralidade do que a moralidade. E nós hoje queremos falar dessas características do verdadeiro cidadão do céu, porque Davi fez uma oração a Deus. E nessa oração ele fez duas perguntas. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Eu não sei se Deus respondeu a Davi na mesma hora. Eu não sei quanto tempo passou para que Deus respondesse esta oração. O que eu sei é que Deus respondeu a esta oração a Davi. E nós podemos ver no verso 3. No verso 3 não, no verso 2. Já tem três características do verdadeiro cidadão dos céus. Jesus, aí quando Deus responde a Davi, ele diz: olha, para morar no meu santo monte ou habitar no meu tabernáculo, precisa-se andar sinceramente, praticar justiça e falar a verdade no coração.
Então, essas são as primeiras 3 características do verso 2. E nós vamos ver cada uma delas. Andar em sinceridade. Então é sem cera, sem máscara. Não pode ter fingimento. A pessoa tem que ser autêntica, verdadeira. Deus disse, para ser cidadão dos céus, tem que andar em sinceridade. E quando o apóstolo Paulo escreve ao pastor Tito, que ele estava tomando conta de uma igreja, então Paulo escreve a Tito lá no capítulo 2, do verso 7 e 8 assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, seriedade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tendo o que falar mal de vós. Paulo está escrevendo para Tito, mas ele está escrevendo para que Tito oriente a igreja como ela deveria proceder, andar em sinceridade. Quando Josué renovou a aliança dele com o povo, lá que Moisés morreu e quem substituiu Moisés foi Josué. Josué diz assim no capítulo 24, verso 14: agora pois, temei ao Senhor, servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais além do rio do Egito. E servir. Aqui nós podemos aprender uma coisa: que os deuses impedem servir a Deus sinceramente. Qual é o seu Deus? Quem é que tem dirigido a sua vida? Quem é que tem te influenciado? Às vezes, o seu Deus pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma coisa que você diz: eu não consigo viver sem isso. Deitai fora os deuses. Lá quando estava no Egito, antes de vir para Cristo, tinha determinada atitude que trouxe para dentro da igreja e não quer largar. Deitai fora os vossos ídolos e servi ao Senhor com sinceridade ou em sinceridade. Ainda falando sobre sinceridade, o apóstolo Paulo escreve à igreja, 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 8: por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos ou ázimos da sinceridade e da verdade. Nós sabemos que o ázimo seria a massa velha, como o fermento, né, que coloca no bolo para o bolo crescer. É uma mistura, né? Aí o Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo assim: deixai a mistura, fala a sinceridade sem mistura, sem subterfúgio, sem simulações, viver em sinceridade, porque a nossa glória é esta: o testamento da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Então testar a nossa consciência para vermos se nós estamos vivendo em sinceridade diante de Deus. Isso é uma característica que Deus diz que são os cidadãos do céu, os que vão morar lá.
nós ainda temos a oportunidade de nos arrependermos se não tivermos essa característica. Então, porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos de Cristo com sinceridade. Antes como de Deus e na presença de Deus. Precisamos dessa característica, irmãos. A sinceridade. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Até aquele dia que nós estaremos diante do trono de Deus. Até o dia que nós formos chamados na presença de Deus. Precisamos cultivar esta característica. A segunda característica, ainda nesse verso 2, é a prática da justiça. Quando é que nós recebemos a justiça de Deus? É a partir do arrependimento, quando nós somos justificados por Deus, pela fé, nós recebemos essa justiça de Deus nas nossas vidas. Só que nós devemos praticar essa justiça. Não devemos guardar essa justiça, mas botar em prática no dia a dia. O próprio Jesus Cristo, ele vai dizer isto em Mateus capítulo 5, verso 20. Ele diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não for mais do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarás no reino de Deus, no reino dos céus. Quem eram os escribas? Eram os escritores da lei, eram os doutores, eram os que conheciam a Bíblia, que ensinavam nas sinagogas. Os fariseus, os escribas. Jesus eu tenho uma versão da Bíblia que diz assim: se não exceder em muito a dos líderes, jamais entrará no reino de Deus. Qual é a nossa referência? Às vezes a gente acha que o nosso líder é o exemplo. Ah, então se eu for igual ao meu líder, já está bom. Para Deus não. Ele disse que se não exceder os líderes, jamais entrarás no reino dos céus. Praticar a justiça. A justiça tem que exceder, tem que ser além daqueles que nós temos como referencial. Porque o nosso referencial tem que ser Jesus Cristo. Mas infelizmente não é isso que nós vemos no dia a dia. Nós vemos outras referências. Fiquem atentos que Jesus Cristo é o exemplo. Se nós seguirmos tudo aquilo que Jesus ensinou, os exemplos que estão no Evangelho, a gente está no caminho certo. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 15, 34. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Vigiai justamente, porque muitos ainda não têm o conhecimento de Deus. Jó falou assim: eu conhecia Deus, eu ouvi falar, agora eu vejo Ele face a face. Não adianta conhecer Deus
só de ouvir falar de Deus, ou de Deus operar através da vida de outras pessoas. A gente tem que conhecer Deus pessoalmente. Nós precisamos ser íntimo com Deus. Nós devemos ouvir a Deus. Hoje em dia, atualmente, não se preocupa mais com essa prática que antigamente nós tínhamos de treinar os nossos ouvidos para ouvir a Deus, porque Deus fala, Deus continua falando. Deus não parou de falar, pois ficai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Cingido significa ter sempre contigo a verdade. Cingir o seu corpo sempre a verdade. E a couraça, a defesa, a justiça, que é a justiça, que é a proteção contra as flechas, as lanças e os golpes do inimigo. É a justiça na nossa vida que vai fazer a diferença. Cheios dos frutos da justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Efésios 5,9 vai dizer que fruto da justiça é bondade, justiça e verdade. E o que é a justiça? É a qualidade que leva os cristãos a agirem corretamente de acordo com os mandamentos de Deus. Isso que é justiça. É uma qualidade que os cristãos têm que ter. Agirem de acordo com os mandamentos de Deus. Ser reto, ter a retidão. Deixai, pois, a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí Jesus diz: bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora, quem é que pode limpar o coração? Quem é que pode limpar o coração? Só Deus pode limpar os nossos corações. Nós mesmos não podemos limpar os nossos corações, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E aí ele faz uma promessa em Ezequiel, que ele ia fazer isso, ele ia limpar os corações. Depois que Deus restaura Israel, aí lá em Ezequiel capítulo 36, 26, ele diz: dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e colocarei um coração de carne. E dá um coração novo e um espírito recriado. Nosso espírito é recriado. Isso é obra do Espírito Santo, isso é obra de Deus nas nossas vidas. Aí o doutor Lucas vai dizer em Lucas 8,15, quando Jesus está falando sobre o semeador que saiu a semear. Ele faz essa parábola do semeador. E lá em Lucas ele diz assim: e a semente que caiu em boa terra são esses, os que ouvindo a palavra conservam no coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Eles não param, eles perseveram, eles continuam andando, ele ouve a palavra de Deus e continua botando em prática, se esforçando para que aquela palavra se torne rema na vida dela, se torne uma prática do dia a dia. Aí nós terminamos o versículo 2 e vamos para o 3. Acompanhe. O 3 diz assim: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Mais 3 características nesse versículo: não difama.
não calunia, não faz acusações falsas com sua língua. Quando Deus apareceu a Moisés e estava dando os 10 mandamentos, e ele foi citando o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento. Quando ele chegou lá no verso 16, ele disse: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aí falou 16, chegou no 18. Sabe o que o povo disse? Moisés, fala você com a gente. Ele viu os montes fumegando, pegando fogo, saindo fumaça. Ele disse: não, Moisés, fala você com Deus, depois você vem falar com a gente. E eles se afastaram e Deus continuou falando com Moisés. Você quer ouvir Deus falando com você? Ou você quer que o seu líder ouça para depois lhe dizer? Você tem a opção. O povo de Israel não aguentou a presença de Deus quando disse: não matarás, não furtarás, não dá falso testemunho, não minta. Não vai dizer: pronto, que a gente está destruído. Não, Moisés, escute você lá, depois você vem e fale com a gente, porque senão a gente vai morrer. O povo praticamente reconheceu que eles não estavam habilitados a cumprir aqueles mandamentos de Deus. Aí no verso 23, aí diz assim: não, aí Moisés repete: não admitirás falso boato, não porá tua mão com o ímpio, para não serem testemunhas falsas. Eita, que perigo atualmente se dá uma banalidade. Você ouve o boato, você vê na rede social e depois você sai divulgando: fulano é isso, ciclano é aquilo, fulano é isso, o país tal é isso. Assim, boatos e falsa testemunha, porque você não estava lá, você não conhece aquela pessoa. Porque testemunha tem que estar junto. Você viu? Não, eu vi que foi fulano que está tocando violão. Eu vi, eu estou vendo, eu sou testemunha que o irmão está tocando violão, que o irmão está filmando, que o irmão está na mesa, que o irmão está sentado. Eu sou testemunha que vocês estão aqui. Mas se lá no alto da mira teve o irmão Sérgio pregando, quem falar já não é mais testemunha, porque ele está repetindo uma coisa que ele não viu. Ele não pode afirmar: ó, me disseram que foi lá no alto da mira o irmão Sérgio pregar. Aí tudo bem, mas as pessoas estão pegando as coisas nas redes sociais e estão passando como verdade. Não ponha sua mão junto com o ímpio para ser falsa testemunha. E o que é ser ímpio? É viver fora dos mandamentos, das orientações de Deus. A orientação de Jesus para a igreja está aqui na Bíblia. Não é a outra que está nas redes sociais. Como nós devemos nos comportar está escrito, é aqui, ó. É aqui. É aqui que está o Evangelho. É aqui que está a orientação para as nossas vidas. É aqui, ó. Se sair daqui, uma vírgula, está fora do Evangelho. Precisamos ficar atentos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A outra característica, não, vou falar aqui mais um exemplo. Aqui em Romanos 1, que diz assim: olha, não seja testemunha falsa, senão você vai ser o quê? Murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Então, não seja difamador. Não use sua língua para fazer acusações falsas, nem as verdadeiras.
verdadeira. Porque quem é o nosso acusador? Quando nós fazemos alguma coisa de errado, quem é que acusa? Deus está vendo, né? As pessoas não estão vendo, mas a gente faz alguma coisa de errado, quem é que nos acusa? É o inimigo. O Espírito Santo nos alerta para que nós nos arrependamos e saímos daquele caminho. Mas o acusador é o diabo. Toda vez que a gente usa essa maneira de acusação, de acusar as pessoas, a gente está sendo levado pelo diabo. A gente está sendo guiado por ele, não por Deus. Deus não está mandando você falar isso. Deus não está dizendo diga que fulano não presta, que fulano é ladrão, que fulano... Ele pode ser ladrão, o problema dele. Jesus disse assim: vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão orar, vocês vão dar testemunho. É isso a função da igreja. Olha o perigo. Porque receio que quando chegar, não vos ache como eu quereria, e que eu seja achado de vós como não querereis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, difamações, intrigas, orgulhos, tumultos. Então a gente pode aplicar essa palavra aqui como assim? Jesus disse assim: eu receio e quando eu chegar a vocês, eu não encontre vocês como eu queria que vocês estivessem. E vocês também podem olhar para mim, para Jesus, e ver Jesus diferente, porque Jesus não vai aceitar aquilo. Às vezes você pode pensar que ele ia aceitar, mas ele não vai aceitar determinado comportamento. A gente vai chegar numa palavra onde a gente vai confirmar isso aqui que eu estou dizendo. A outra característica: não faz mal ao próximo, não é maledicente, não fica fazendo intriga, falando mal do próximo. Isso é fazer mal ao próximo, denegrindo a imagem da pessoa, às vezes até para galgar uma posição na igreja, trabalho. Eita, fala dele. Irmão, eu sou congregar a Assembleia de Deus da Tesoura, que não tem isso não, é Salvador. Eu sempre fui de púlpito e eu já vi coisas, irmão, de vários irmãos de ficar puxando o tapete dos irmãos, porque o irmão chegou, agora o irmão já é auxiliar, e ele ainda é porteiro, e ele já está mais tempo, ele começa a fazer fofoca do irmão, falar mal do irmão por pastor, por líder, inventando coisas. Isso eu estou falando por baixo, né? Para eu não falar por cima. Não faz mal ao próximo. O verdadeiro cidadão do céu, não. Não. A característica dele é não fazer mal ao próximo. Ele só faz o bem ao próximo. Salmo 34:13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem engano. Provérbio 13:3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios se destrói. Se fala demais, se destrói. Porque Deus vê todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Deus conhece o nosso deitar. Deus conhece o nosso levantar. Deixa Deus no controle das coisas. Agora, o que é que a Bíblia diz que nós devemos fazer? Olha a orientação. Ouça o que a Bíblia diz que nós, como crentes, devemos fazer. Para a gente não tem uma opção de... Não estou falando aí que tem a opção de certa, tem um bonzinho, tem um malzinho, mas não tem assim falando. Mas olha só para a igreja. Para a igreja. Ó, a igreja.
Quem é a igreja aqui de Jesus? Quem é? Então é para você. Olha só. Paulo escrevendo para o outro pastor, o pastor Timóteo: admoeste, pois, antes de tudo, antes de falar qualquer coisa, antes de você falar mal, antes de você fazer o mal ao próximo, você faz isso. Antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por alguns homens. É isso que a Bíblia diz? Por alguns homens, meu irmão. É por alguns homens, irmão? A Bíblia diz que é para fazer intercessão por alguns homens. É por alguns homens, ele diz é por todos os homens. Por todos, são todos. Entenda que todos são todos, não é por alguns, não. Então essa é a orientação da igreja, que é a nossa função: súplicas, oração, intercessão, ação de graça, por todos, ruim, bom, mal, perverso, embriagado, não importa, por todos. Perseguidor, por ele também. O fofoqueiro, por ele também. Essa é a orientação. É difícil fazer isso? É difícil.